Meus irmãos, graça e paz de Cristo Jesus, sou o Lucas Oliveira e quero aqui deixar algo de Deus para a sua vida, né? Você que gosta de ouvir uma palavra, né? Entender um pouquinho mais da palavra de Deus, quero te convidar a permanecer nesse vídeo porque é algo importante, né, para o nosso conhecimento, para que nós venhamos crescer nos alimentando da palavra de Deus. E a palavra que eu quero trazer está em Atos, do capítulo 2, no verso 4, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, que vai dizer da seguinte maneira: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Essa palavra, ela vai nos esclarecer algo muito importante, que talvez você não parou para analisar ou para observar o que essa palavra ela quer nos dizer. Quando surge o cumprimento da profecia, né, falada por Jesus aos seus discípulos, né, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E essa profecia ela vai se cumprir aqui no dia de Pentecoste, né, onde estavam todos reunidos no mesmo lugar, né, quando de repente sobreveio sobre eles um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um, né? E a Bíblia vai nos dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo. E olha só, o mais interessante é que nos versículos seguintes que nós lemos, vai nos dizer que eles começaram a falar em novas línguas após serem batizados pelo Espírito Santo. E essas novas línguas que eles foram ouvido falar eram línguas, idiomas, né, de nacionalidades, povos, línguas, nações. Foram essas línguas que se ouviam falar naquele dia. Tanto é que no dia de Pentecostes era uma festa, né? Esse dia de Pentecostes era uma festa que abrangia nacionalidades, outros países, pessoas de outras localidades, outras nações iam até Jerusalém para participar dessa festa. Mas entra a questão que esses povos que estavam nessa festa, eles vão entender o que estava sendo falado por aqueles que estavam falando em novas línguas. Aí entra uma questão, tem muitas pessoas que vêm dizer, né, que vêm falar que línguas estranhas é simplesmente línguas de anjos. Mas entenda comigo, naquele período era um período onde Jesus ele vai usar como estratégia para que
os seus discípulos que eram galileus, que a Bíblia vai nos dizer que eles vão se indagar, mas não são esses galileus. Ou seja, além de ser galileus, eram pessoas, né, que não tinham alto nível escolar, ou seja, pessoas que falavam simplesmente ali na língua judeia, o hebreu. Então, naquela festa estavam pessoas de outros países, outras nacionalidades, pessoas que falavam em outras línguas. E como é que a palavra de Deus iria ser propagada para aquele povo se Deus não usasse essa estratégia de línguas, batismo com línguas, para que o evangelho viesse a ser pregado? Aí entra uma questão que logo nos versículos sucessores, nos versículos depois desses que lemos, vai nos dizer que Pedro ele vai pregar. Mas entra uma questão. Só que antes de Pedro pregar, e a Bíblia vai dizer ali que quase 3.000 almas vão se render ao Senhor, mas só que antes dele pregar, vai ter esse processo em que as línguas foram repartidas e cada um começaram a falar em novas línguas. Então a pregação iniciou-se não no momento em que Pedro prega, mas se iniciou no momento em que se ouviram falar em novas línguas, ou seja, eles já começaram a pregar, cada um em línguas diferentes, Deus usando a estratégia para que o evangelho começasse a ser pregado naquele período, para que as pessoas que estavam ali de outros países pudessem ouvir eles falando. Então a pregação não começou quando Pedro começou a falar. A pregação começou num período em que eles estavam falando em novas línguas, porque as outras pessoas de outros países entendiam o que eles estavam falando. Então é um ponto a nós observar nessa leitura. Então, Deus usou essa estratégia para que o evangelho viesse a ser pregado em todo o mundo, não só na Judéia, em Samaria e aos confins da terra. Mas como é que os galileus, que não falavam em outras línguas, iriam pregar se Deus não elaborasse esse projeto, não fizesse essa estratégia, né, com a descida do Espírito Santo, capacitando os discípulos a falar em outras línguas, nacionalidades, línguas, outros povos, línguas, outros idiomas. Então a pregação começou nessa descida do Espírito Santo, mas não no momento em que Pedro pregou. Começou no momento em que eles começaram a falar em novas línguas. Entendeu? Então a mensagem ela foi pregada ali. Não é que eles estavam falando em línguas e as pessoas não estavam entendendo o que estavam. Não, todos estavam ali falando em línguas e as pessoas que estavam ao redor de outras nações ouviam e entendiam o que eles estavam falando, ou seja, eles estavam pregando na língua daquele povo. João estava falando em outras línguas, mas estava falando, direcionando a outro povo. Tiago estava falando em línguas, estava falando, pregando para outro povo, outra nação. E Pedro ele vai simplesmente complementar a pregação. E sendo assim, vai ser feito o apelo. E aí sim, as almas vão se render aos pés do Senhor. Então, essa descida do Espírito Santo, capacitando os discípulos, né, com dons de línguas, esses dons de línguas aqui foi algo específico, porque era necessário fazer com que a palavra ela viesse se propagar, viesse a ser pregada nos outros continentes, nos outros países. Então, dito isso, a palavra de Deus começou a ser pregada. Almas foram ganhas, egípcios, gregos, outros povos, línguas e nações, e a palavra foi pregada.
Então assim se desenvolveu o ministério da palavra. Foi sendo propagada, almas foram ganhas. E sendo assim, né, a palavra de Deus ela começou a ser ouvida por todo mundo, não só pelos judeus, não só pelos samaritanos, mas por todos os países, por todas as nações. E chegou aos dias atuais. Aí entra uma questão, que os dons de línguas, né, naquele período do Pentecoste foi algo específico. Era necessário para que a palavra viesse a ser propagada. E hoje em dia, os dons de línguas, né, nós falamos as línguas dos anjos, que olhando para um, para outro, falando em língua, nós não entendemos, mas Deus entende cada língua que se fala. Ah, mas por que que não há uma descida mais do Espírito Santo para que venhamos, né, falar em outras nacionalidades? É porque a palavra já está sendo pregada. Hoje, as línguas que nós falamos, as línguas estranhas que nós falamos, é para edificação da nossa própria vida, né? Então, não adianta a gente chegar com pessoas que não são crentes, que não entendem o processo da língua estranha, que eles vão escandalizar-se. Eles vão nos ter como doidos. A língua estranha é para edificação da nossa própria vida. Em particular, se eles quiserem entender línguas estranhas, eles vão ter um momento, vão se arrepender dos seus pecados, vão pedir para Deus que o Espírito Santo desça sobre a sua vida e que o dom de língua seja derramado, manifesto em suas vidas. Aí sim eles vão entender o processo da língua estranha. Mas enquanto isso, nós temos que entender que há momentos para que nós venhamos falar em línguas estranhas, nos comunicar com o alto, com o Senhor, e para que isso venha edificar as nossas vidas. Então, a diferença. Atos 2, a descida do Espírito Santo, sim, eles vão ter ali seu momento de línguas estranhas, línguas de anjos que são falados, mas eles foram cheios do Espírito Santo, e as línguas que eles foram, que se ouviu falar ali, eram línguas de nacionalidades, línguas de outros povos, para que o evangelho viesse a ser pregado. Então, que essa dúvida ela venha a ser sanada, né? Que essa dúvida ela venha a ser tirada nesse momento. E que nós venhamos entender que, atualmente, a língua estranha é para nossa edificação. As línguas que nós falamos são línguas de anjos e vêm para edificar as nossas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra ela venha ter tirado um pouco da sua dúvida, tá bom? E que o Espírito Santo ele possa continuar a falar no seu coração. Deus abençoe.